Nós iniciamos então a segunda parte desse capítulo 17, Serviço de Passes, que nós interrompemos no nosso encontro anterior, né, por causa da quantidade de assuntos, né, que a gente vai tratando e tudo mais. E agora a segunda parte que nós vimos. A primeira parte falava sobre as observações, né, de André Luiz, Hilário e Aulus a respeito da preparação do ambiente, também da preparação dos próprios médiuns passistas, né? Nós temos aqui Clara e Henrique, que são os dois médiuns encarnados, e Conrado, que é o responsável por esse trabalho orientando, né, do plano espiritual. Então nós vimos aqui a importância do trabalho de preces, né, para poder fazer com que fazer a depuração dos pensamentos, exatamente para que as energias que fluem do plano espiritual através dos médiuns para envolver os pacientes não sofra nenhum tipo de contaminação ou tenha qualquer tipo de obstáculo para que essas vibrações cheguem, né, do modo mais puro possível, embora nós saibamos da grande dificuldade. E aqui, como nós já vimos também no início desse livro, quando então os três visitaram o centro espírita e nós vimos aquele grupo de médiuns bem preparados, né, bem harmônicos, com aquele objetivo realmente de ajudar, embora tivéssemos ali graus diferentes de compreensão, de evolução por parte dos médiuns. Aqui nós temos também nesse trabalho de passes, dois médiuns passistas que representariam o modelo ideal, que representam, né, o modelo ideal de médiuns com consciência do trabalho, com também a plena comunhão com o plano espiritual. Então nós encontramos aqui modelos de conduta que são importantes, né, para os estudos que nós fazemos e também para a aplicação desse conhecimento aqui no mundo físico, nas nossas instituições. Então nós vemos que existe uma distância significativa, né, porque seria como se fizéssemos uma comparação, assim como nós vimos também Dona Ambrosina no mandato mediúnico, pegarmos um médium como Chico Xavier para ser referência em todas as casas espíritas. E aí então nós fazemos uma comparação, como é que são os médiuns atuais, qual a distância em que eles se encontram em termos de evolução moral, evolução espiritual propriamente dita, para esse modelo que nós apresentamos. É uma distância muito grande, mas o fato de ter uma distância muito grande não significa que ela não possa ser alcançada, né? Então, são essas referências que vão surgindo para nós nessas obras que devem ser seguidos, né, para que tenhamos um aperfeiçoamento dos trabalhos aqui no nosso mundo físico. Nós tivemos aqui uma observação de André Luiz também falando sobre as energias que fluíam das mãos dos dois médiuns atingindo os encarnados, né? Lembrando que os desencarnados também se encontravam em atendimento aqui junto a esse grupo. Então, depois que o trabalho começou, eles puderam observar, né, André Luiz, Hilário e Aulus, observar a atividade propriamente dita, vendo ali o fluxo de energias, a dinâmica do trabalho, né? Então, enquanto eles observavam a preparação, depois eles puderam ver a coisa acontecendo mesmo, né? E aqui então, num dos pontos que nós passamos, eu vou continuar a partir daqui, aliás, eu vou começar a partir daqui, só para a gente fazer a contextualização dos assuntos que estavam sendo tratados. Então, diz aqui para nós, né, o quadro efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Hilário sondou o ambiente e em seguida indagou de nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre nossas bases. Então, comentamos também sobre esse tema aqui e faz uma conexão com a preparação deles, quando então
voltando aqui em cima, né, na página anterior, nós tivemos aqui a questão da preparação, né? Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Sem dúvida, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Então, desde a preparação, para que se desconectem, digamos assim, das preocupações, das atividades, né, do dia a dia, do cotidiano, para se concentrarem efetivamente naquele trabalho e se tornarem realmente um instrumento através dos quais fluam, né, essas vibrações que chegam do plano espiritual. Depois ele continua aqui para nós também. Entretanto, ponderei, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Comentamos, né, aquele caso daquele magnetizador jovem que Kardec fala lá no caso da senhorita Júlia, na Revista Espírita, que ele era um magnetizador de grande potência, porém ele trabalhava mecanicamente. Ele trabalhava apenas com o magnetismo, sem a preocupação dos valores que impregnam ou que impregnariam esses fluidos, né? Então, no caso de uma desobsessão, os fluidos que ele transmitia para a paciente acabava fortalecendo ainda mais o espírito, porque era um magnetismo neutro, sem ali uma característica moral. Portanto, não expulsava o espírito, como Kardec orienta lá no livro A Gênese, dizendo que para expulsar uma energia negativa, há a necessidade de uma energia oposta. E no caso de uma força magnética neutra, tanto um como o outro pode absorver. Nesse caso, como o obsessor tem ali uma força superior, né, um domínio sobre o encarnado, ele acaba se tornando mais vigoroso. E aqui então fala dos hipnotizadores comuns. E depois aqui um comentário interessante, né? Semelhantes profissionais podem igualmente curar? Sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intenção de amigos que o favorecem. Então, são os espíritos que transformam esses fluidos quando o magnetizado, né, quando o paciente tem esse merecimento. Do contrário, é um fluido que flui entre encarnado e desencarnado sem um efeito objetivo. E depois aqui embaixo continua, né? Recordemos a natureza, né? A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico, né? Então, aqui essa capacidade vem de todos os indivíduos, né? Alguns com mais ou menos capacidade, mas quando então nós estamos em comunhão com o plano espiritual mais elevado, então esses fluidos tomam uma característica diferente. Então, para curar são indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros, para a sustentação de um serviço metódico de cura. Isso é indispensável. Então, por isso, quando nós falamos sobre a preparação de um médium passista, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é fundamental. E não apenas o estudo teórico, mas a necessidade da vivência, porque do contrário ele vai ser um trabalhador que não se torna a ferramenta ideal para o plano espiritual, pois os espíritos precisam trabalhar sobre ele e apesar dele, porque muitas vezes o indivíduo, sem essa preocupação de uma reforma interior, ele acaba se tornando um obstáculo. Mas a instituição apresenta esse trabalhador porque é o que tem naquele momento, já que não tem um trabalhador melhor, vai ele. Os espíritos procuram, através de um esforço redobrado, trabalhar com esse médium para poder ajudar aqueles que precisam. Já que nós lembramos, o magnetismo animal ele é muito poderoso num trabalho de cura,
para nós encarnados. O nosso corpo trabalha com esse magnetismo animal, portanto o médium é esse gerador desse magnetismo, e os espíritos então acabam potencializando essas energias que há no magnetismo animal, né, a energia do magnetismo animal, como o Mesmer estudou lá na sua época no século XVIII, que Kardec também se aprofundou bastante, né, já que Kardec era o magnetizador antes de começar a trabalhar no desenvolvimento das bases da doutrina espírita. Então aqui o tema novo para nós. Continuando. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais. Então, é o que eu falei para vocês, né? O ideal seria que nós tivéssemos ali 20 médiuns à disposição e aí tivéssemos condições de escolher aqueles que eram ideais. Só que nós vamos em muitas casas espíritas em que nós temos 4, 5 médiuns que dão passe, que fazem psicografia, que fazem palestras, que limpam o salão. Então, nas casas espíritas melhores não há tantas opções assim. Então, o mundo espiritual procura, através dessa intervenção junto a esses médiuns, fazer com que eles se melhorem para que possam melhorar, para que possam ajudar na tarefa propriamente dita, né? Então, o Aulus diz assim para nós, né, perguntando aqui mais uma vez, se precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais. Importa ponderar, disse Aulus convicto, que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Então, antes da gente continuar, nós podemos fazer um paralelo com aquilo que acontece no nosso mundo cotidiano, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica. Aquele que não estuda, aquele que não aprofunda o seu conhecimento, que não amplia a sua visão, vai ensinar somente aquilo que aprendeu. Então aquele profissional fica estagnado, porque ele só sabe fazer aquilo. Qualquer tipo de inovação, qualquer tipo de oportunidade que surja, ele não estará capacitado, porque simplesmente ele não ampliou o seu conhecimento. Aquele que trabalha com a educação, que vai transmitir um conhecimento, se ele também não se aperfeiçoar, ele vai passar informação que certamente com o tempo vai ficar defasada. Então vai ser aquele professor que somente ensina coisas que todo mundo já sabe, vai ser aquele funcionário que só sabe fazer aquilo que sempre aprendeu, e no caso desse trabalho feito nas instituições espíritas, o estudo também é fundamental, porque as nossas práticas acabam ficando estagnadas. São práticas que ficam acomodadas, que não avançam. E, portanto, os espíritos também não podem avançar no auxílio que eles podem prestar. Então isso é importante para a gente colocar em prática nas situações mais variadas da nossa vida como um todo, né? E isso acaba sendo aplicado depois nesse trabalho que nós fazemos nas instituições. E ele diz ainda: esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. E toda a oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam, assim, a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Fazemos um paralelo com aquilo que eu trouxe para vocês na semana passada a respeito dos grupos mediúnicos, né? Na verdade, eu trouxe na sexta-feira, quando nós falávamos da Revista Espírita, em que Kardec, no seu discurso lá para a sociedade, comentava sobre os diversos grupos mediúnicos que se formavam na França naquele período, e esses grupos muitas vezes não tinham muitos objetivos, se formavam porque tinham curiosidade, porque tinham a capacidade de comunicação com o plano espiritual,
E eu trouxe para vocês aquela mensagem que veio dos amigos espirituais falando sobre esses grupos atuais que existem aqui no Brasil, ou existem na Europa, principalmente, né? Porque aqui, embora alguns grupos queiram essa comunicação, a doutrina espírita se encontra muito presente para trazer a sua orientação. Na Europa as pessoas mal conhecem, tem gente que nem conhece a doutrina espírita, mas ao mesmo tempo tem essa capacidade de comunicação com o plano espiritual, vivendo experiências pessoais. Então vocês se lembram que nessa comunicação os espíritos disseram que para esses grupos o primeiro passo seria fazer com que eles desenvolvessem atividades sociais. Atividades de caridade, atividades que fizessem com que eles conquistassem essa afinidade com o plano espiritual mais elevado, porque quando nós fazemos o bem, é uma tendência que nós entremos em sintonia com essa faixa do bem. Então nós somos, vamos dizer assim, notados pelos espíritos que observam as nossas ações e reconhecem esse esforço de fazer o bem. Então conquistar essa simpatia, como nós vimos naquela orientação dos espíritos, é a mesma coisa que ele traz para nós aqui agora. Quando ele diz, é importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Portanto, nós falamos aqui não apenas da prece, mas nós falamos da mudança de conduta, da atitude do indivíduo, para que possa então, se eu sou magnetizador e eu faço esse trabalho de divulgação, de difusão do bem, e eu conquisto essa simpatia do plano espiritual, o meu trabalho vem potencializado por esses espíritos que também procuram me auxiliar. Então é uma matemática muito simples para todos nós. Isso serve para qualquer médium, isso serve para qualquer indivíduo, independente de ser espírita ou não espírita, de trabalhar numa instituição ou não. O bem que nós fazemos na nossa vida cotidiana será sempre recompensado e reconhecido pelos espíritos que também atuam nessa mesma faixa. Então, já que o bem é semeado, o bem também é colhido. E esse bem acaba depois sendo, vamos dizer assim, regado por esses amigos do plano espiritual. E aqui, nesse caso, quando nós falamos de um trabalho de passes, em que tratamos de energias sutis que são absorvidas, que são transmitidas, esse é um trabalho muito mais sensível, um trabalho muito mais delicado. E ele diz, o ministério da cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos a atenção. Aqui então agora eles estão prestando atenção no que acontecia, né? Saiu da conversa, vamos então prestar atenção no trabalho. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Aqui é um modelo, né, que nós vemos, que eu já me recordo, né, de alguns trabalhos de passes em algumas instituições, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, que são poucas, mas que deu para fazer essa observação mais detalhada. Então nós tínhamos assim, num caso era um salão grande, era um trabalho de cura que se desenvolvia, um médico, né, fazia ali trazia as orientações do plano espiritual através de um médium, Dr. Américo, o nome dele inclusive, bastante gentil e bastante carinhoso com todas as pessoas. E aí então naquela mesa grande ele ficava ao centro, de um lado ficava um médium, que era um médium passista, do outro ficava um médium passista, e ele atendia 2 a 2. E essa mesa ficava à frente desse salão, o salão cheio, podemos colocar ali pelo menos umas 80 ou 100 pessoas, que ficavam então olhando o que acontecia lá na frente. Algo diferente quando acontecia em salas reservadas de algumas outras instituições. Então as pessoas recebiam, nesse caso, numeração, senha, né? Então era chamado o número tal, uma pessoa ia para um lado, uma para o outro. Então ele virava para o lado esquerdo, conversava com aquela pessoa, o médium que estava ali do lado fazia aquela aplicação de passes de imediato. Acabava ali, de imediato ele virava para o lado direito, conversava com outro paciente, e ele ficava então alternando um com o outro, né, conversando ali baixo para fazer um trabalho mais discreto, enquanto as pessoas lá na frente ficavam observando curiosas, né? Eu inclusive era um deles, no papel de curioso e depois no papel de paciente, vendo as pessoas também prestando atenção naquilo que eu fazia. E ao lado
logo assim, próximo à mesa, havia uma sequência de 4 médiuns que ficavam em pé, e as pessoas então saíam daquele atendimento direto e já iam para aquela fila de passe. Aquela fila que tinha ali 5, 6 pessoas de uma vez em cada um dos médiuns, e ele aplicava passe naquele momento. Então dava para perceber que, diferentemente do que nós vemos aqui, uma porta que ficava ali fechada, separando o ambiente do passe de um ambiente público, aqui nesse lugar que eu frequentei, um centro espírita até grande, ele então fazia um trabalho aberto. Então nós vimos assim que esse cuidado que nós vemos aqui nessa instituição, né? Pois é, o detalhe, Tico-Teco, não era somente a quantidade de espíritos, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que enquanto aqui no livro nós vemos um lugar bem reservado, 2 a 2, havia aquele preparo dos 2 médiuns, a equipe espiritual presente naquele ambiente muito cuidadoso, esse trabalho de passes nessa instituição que eu frequentei era aberta num salão, então era aquele zum, 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 todo mundo conversando, criança correndo de vez em quando, que os trabalhadores tinham que chamar a atenção do médium, na frente da mesa acontecia a consulta, do lado tinha o passe. Então nós vemos assim que a harmonização do ambiente nesse centro, em que tudo acontecia no mesmo lugar, num ambiente público, era muito diferente do que acontecia nessa sala reservada. No outro caso que eu fui, cheguei até a comentar com vocês aquele dia, que eu falei para vocês que era um centro espiritualista, né? que era um ambiente muito mais espiritualista, esotérico, né? Você até chamou atenção na Tico-Teco, perguntando se era da Umbanda, mas não era. Então naquele local, você entrava assim numa saleta e tinha aquela luz azulada, né? Assim, com um trabalho meio de cromoterapia, aquele silêncio, aquela música harmônica. Então a gente vai comparando, e vocês devem frequentar também ali as suas instituições, e devem observar como acontece o trabalho de passes. Algumas muito cuidado para fazer uma coisa reservada, tranquila, harmoniosa. Para outros acontece num ambiente público. Então assim, imagina aqueles médiums, né, aplicando o passe numa fila que tem ali 5 ou 6 pessoas, do outro lado, né, nas fileiras do lado também aquele monte de gente, olha para o salão aquele bando de gente conversando, do lado a mesa conversando. Como é que o médium consegue entrar em sintonia com o plano espiritual de uma forma muito harmônica com o plano espiritual, com esse tumulto todo do lado? Exato, Andréia, né? Com esse barulho é até difícil de orar. Imagina fazer um trabalho dessa forma. Flávio colocou: a maioria das casas que conheço, o ambiente de aplicação de passe é isolado. Então, nesse não era. E era um salão grande, Flávio. Era um salão assim... não dá para dimensionar para vocês, mas era um ambiente que cabia muita gente, né? Eu me recordo até uma vez que eu fui lá, eu fiz um tratamento durante um período longo nesse local, e era até uma coisa curiosa, né? Eu acabei pegando amizade com o médico que me atendia, então ele já me chamava pelo nome, eu chamava ele pelo nome, coisa e tal, né? E aí então, quando o médium saía do trabalho, ele estava chegando para o trabalho, era engraçado que eu ficava olhando para o médium como se ele fosse me cumprimentar. Ele passava na minha frente, dava aquele bom dia clássico para todo mundo, né, e passava. Então dava assim aquela sensação de decepção, porque na verdade eu não conhecia o médium, eu conhecia o espírito, né? Então era bem engraçada essa situação. E me recordo de uma vez que tinha um rapaz que ele tinha alguma deficiência mental. Era um rapaz grande, né, um adulto já, ele devia ter por volta dos 20 e tantos anos, tinha ali 1,80 m e tal, então ele não falava direito, ele balbuciava, às vezes ele gritava, e naquele dia ele ficava correndo pelo salão, né? Então o doutor Américo, esse médico, ele chegou até a chamar atenção, falou assim, né, vamos ficar em silêncio, vamos orar bastante, que o nosso ambiente hoje está um pouco agitado. Exatamente por causa dessa situação que envolvia esse rapaz. Então, assim, cada lugar vai tendo ali uma característica de trabalho de acordo com as condições. Nesse caso, era uma instituição grande, eu só não entendia por que o trabalho de passes, que hoje a gente estuda, e vê assim, a forma sensível e delicada que deve ser trabalhada numa situação daquela, em que era uma coisa muito tumultuada.
Para quem conhece o CELD, por exemplo, aquele salão principal, imagina que se um trabalho de cura estivesse acontecendo ali, e ao mesmo tempo uma fileira de médiuns dando passe em outros. Tudo acontecendo no mesmo lugar. É algo realmente muito difícil. E a gente só vê a pontinha do iceberg, né? Pois é. O Dudu colocou, eu como médium, né, que já fiz o trabalho de passe em salão aberto e câmara fechada, né, me sinto muito melhor com o ambiente fechado, né, muito silêncio, vibração muito melhor para todos, né? Até mesmo as pessoas se comportam de um modo diferente. Quando ela tem ali aquela tensão específica, aquela tensão concentrada nele, ele fica mais tranquilo, ele fica mais harmônico. Agora imagina você tomar um passe numa fila, com gente atrás de você, segurando um papelzinho, esperando a hora passar, e você fica naquela preocupação, né? Algo muito diferente. A Angelina colocou, o salão onde se trabalha as energias é isolado, né? Durante os trabalhos tem 3 apoiadores, 4 médiuns que trabalham direto com os pacientes, né? Então é interessante que a gente comece a fazer as comparações, né? E começa a perceber os modelos de cada instituição, né? Sem ela as coisas ficam mais difíceis. Ela quente, que eu perdi o time do que você colocou. Só coloca para mim de quem que nós estamos falando, que as coisas ficam difíceis. No salão grande, às vezes, alguém dá passividade, né? E o meio que tumultua o ambiente. Sim, pode acontecer isso também. É uma situação possível de acontecer, né? O Flávio colocou, aí é uma característica. Sem a consciência, não. É impossível, né, fazer o trabalho de passe, né? Principalmente porque o médium ele está acostumado com esse trabalho, mas o paciente ele precisa estar receptivo ao passe. E se ele não estiver concentrado naquilo, é um trabalho feito pela metade ou muitas vezes até um trabalho improdutivo, dependendo das condições do paciente, né? E era uma casa espírita muito bem organizada no seu trabalho, que tinha um trabalho muito efetivo, né? Mas essa característica do trabalho de passe era uma coisa que ficava, que agora, né, fazendo essa comparação, eu nunca tinha percebido isso, nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, vendo agora que eu consegui fazer essa conexão. A gente vê que era algo que poderia ser feito de modo especial. Já no caso, né, dos trabalhos de incorporação, já era feito no andar de cima em lugar reservado. Mas o trabalho de cura era feito no ambiente aberto, né? Então havia ali aqueles detalhes que poderiam ser modificados. O Flávio colocou, né, aí é uma característica do trabalho, né? Fiz alguns cursos de passes e interessante que o silêncio é muito necessário para nós, que trabalhamos no passe. Muitas vezes, quando dirigia o trabalho, tinha de pedir aos que organizavam a entrada dos assistidos para solicitar silêncio ao pessoal que aguardava, né? Pois é. Então a gente já começa a prestar atenção nesses detalhes. Agora eu tenho certeza que vocês nunca mais vão tomar um passe como vocês tomavam na semana passada, né? Porque agora a gente começa a prestar atenção nisso tudo. Olhar a postura do médium, se ele está concentrado, se o ambiente favorece esse tipo de trabalho, quais as condições dos pacientes que estão sendo favorecidos, né? Enfim, e a gente vê também já olhando pelo plano espiritual, o esforço que os espíritos fazem para manter esse lugar harmônico, né? Porque eles precisam, como eu falei para vocês, não apenas fazer o trabalho dele, mas muitas vezes trabalhar para neutralizar aquelas correntes contrárias que acabam sendo geradas por um ambiente de tumulto assim, com essa condição. A Angelina colocou, o lugar é silencioso, pequeno, mas bem equilibrado, né? E assim deve ser. Didima lembrou aqui, né, Jesus perguntou ao cego, né, que queres que eu faça? E ele respondeu, que eu veja, né? E aí então, a participação da fé, né? Quer dizer, não fui eu que te curei, foi a sua fé. Por isso então o paciente também precisa ser envolvido, né, nessa convicção. E o Flávio colocou, né, como ensina Kardec em A Gênese, temos 2 efeitos do elemento que envia os fluidos, que é calmante, e o elemento receptor. Se um estiver refratário, a transferência de fluidos não acontece, né? Por isso o paciente tem que estar muito bem envolvido, né, nesse trabalho e convicto de que ele vai ser beneficiado. E também tem a questão da confiança do médium no seu guia, né? E aí foi o que eu coloquei para vocês agora há pouco. Aqui nesse livro nós temos Clara e Henrique, que são 2 médiums que representam um modelo de como deveriam ser os médiums passistas, no seu preparo, na sintonia com o plano espiritual. E aí depois eu falei para vocês qual é a realidade que nós encontramos.
e aqueles médiums que trabalham porque eles têm ali aquela a faculdade mediúnica de transmissão de fluidos, mas nem sempre eles estão preparados moralmente, não são devidamente evangelizados para fazer o trabalho, mas é o que tem para hoje, como diz, né? Então, e foi isso que eu coloquei, né? O trabalho acaba sendo dobrado desses guias espirituais, desses coordenadores de trabalho, porque eles têm que trabalhar pelo médium, contra o médium, em favor do paciente. Eis aí então o trabalho duplo ou até triplo que eles têm que fazer. Então vamos lá, continuando aqui. Deixa eu pegar aqui onde eu parei. O ministério, tá, os doentes entravam 2 a 2, né, que foi aquela parte que a gente leu, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsediados ganhavam ingresso no recinto acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Então é interessante que a gente vê aquelas pessoas que vão tomar passe por causa de uma influência espiritual ou de um processo obsessivo. Aí então o passe é feita aquela troca de energia, né? Então aquela energia positiva acaba se sobressaindo, rompe essa conexão com os espíritos, mas os espíritos ficam aguardando. Nós tivemos, eu não me lembro se foi no Mundo Maior que nós estudamos, aquele caso de um jovem que tinha ali uma compulsão sexual, e aí então ele entrou na instituição, tomou o passe, o espírito ficou do lado de fora. Quando ele saiu, o espírito voltou a acompanhá-lo. E aí quando ele chegou em casa, o espírito não conseguia entrar porque a esposa dele era uma pessoa que tinha uma conexão muito forte com o plano espiritual superior, e o espírito então não entrava. Mas o jovem ficava então transitando pelas ruas, fazendo ali as suas coisas, acompanhado por esse espírito, porque ele só era protegido quando ele estava em locais em que havia uma força positiva que não era dele, mas era do ambiente. Mas ele por si só ele voltava então a essa relação normal. O Flávio lembrou, tem uma colocação de André Luiz que diz que no plano encarnado o passista precisa essencialmente de boa vontade. Aqui agora, né, que nós acabamos de ler esse trecho. Mas o requisito dos trabalhadores do plano espiritual é muito grande, né, são especializados. Então foi o que a gente viu aqui agora, né? Falou que tem que ter a boa vontade e tem que ter também aqui a fé verdadeira, né? E ele continua. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que os enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. Olha aqui que a gente estava comentando agora. Então, os enfermos não melhoravam. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança mínima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguiremos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sob o templo da alma. Então, esse ponto aqui agora que nós colocamos a respeito da conduta do paciente diante do trabalho de passe,
É um dos motivos que fazem com que os trabalhos em muitas casas espíritas, na maioria das casas espíritas inclusive, faz com que o passe seja sempre depois daquela palestra doutrinária. Então primeiro você ouve a palestra, depois você vai para o passe. Essa tentativa de, através da palestra, levar essa instrução para que as pessoas possam estar mais sintonizadas com o plano espiritual, ter aquela mudança de pensamento, aquela mudança de conduta. Depois que acaba a palestra, né, vem ali os organizadores do trabalho e orientam as pessoas, olha, para quem agora vai receber ali o passe, o tratamento do passe, se conduzam para aquele local, não se esqueçam de estar sempre em oração e coisa e tal, e começa ali a passar todas as orientações para que eles possam estarem abertos à receptividade, né, a esses passes que vão ser transmitidos. Então é muito complicado quando a gente pensa sempre naquela ideia de que você vai para tomar um passe e o passe milagrosamente vai resolver as questões. E aí então quando nós começamos a estudar nesse ponto, nós vemos a grande responsabilidade que o próprio paciente tem. Porque se nós fazemos uma comparação de um tratamento físico que acontece aqui no nosso mundo material, em que você vai ao médico, o médico passa para você algumas instruções, prescreve medicação para você tomar em dia e horário certo, durante aquele período e tudo mais. Quando ele faz isso, ele assina aquele receituário, passa as orientações, o paciente abre a porta e vai embora, o resto é com ele. O que ele vai fazer ou deixar de fazer é problema dele agora. O que o médico podia fazer e o fez com toda a competência e sinceridade foi orientar naquilo que precisava ser feito. Dentro do campo mais psicológico, mais psíquico, nós temos a psicologia, conversa com o psicólogo, conversa com o psicoterapeuta, ou de um modo mais simplificado, né, no caso dos trabalhos feitos na casa espírita, nós temos as orientações do atendimento fraterno, passa para a pessoa algumas orientações para que ela possa se reequilibrar, se fortalecer, o resto é com ela. Eles não podem ir além da boa vontade, da disposição, do livre-arbítrio do indivíduo. Então, nesse caso, tanto na parte física, quando nós temos ali o médico que prescreve e orienta, o médico, um educador físico, um nutricionista, qualquer um que vá colaborar para a transformação física do indivíduo. Do psiquismo, quando nós temos desde no campo profissional ou mesmo no campo da boa vontade, vamos dizer assim, né, que acontece no atendimento fraterno, apesar da especialização que é feita dentro dos princípios espíritas, nós temos também esse trabalho puramente espiritual. Então é o físico, o psíquico e o espiritual. Tudo isso deve ser ali da parte daquele que recebe a orientação, que recebe o benefício, ele ter o esforço pessoal para essa transformação. Por isso, então, as casas espíritas precisam levar essa orientação para atribuir ao próprio paciente a responsabilidade dele se transformar. E não imaginar que as coisas simplesmente vão acontecer porque, né, o espírito vai intervir, porque é assim que acontece. E não é à toa que nós encontramos, né, algumas vezes os espíritos transmitem às pessoas algumas responsabilidades que eles precisam fazer para que eles possam ser beneficiados. Então as pessoas fazem porque o espírito disse que tem que fazer. Sendo que na verdade acaba sendo muito mais ali um placebo. Ou seja, né, aquela orientação em que a pessoa faz a coisa física, mas que na verdade é um trabalho de concentração, para que ele possa focar a atenção dele naquele trabalho, mas que fisicamente não vai trazer tanto benefício, mas o fato dele estar concentrado, sim. Então atribui-se a ele algumas responsabilidades, alguns compromissos, para que ele possa então fazer com que o trabalho seja feito pelo plano espiritual e ele seja acessível a isso. A Angelina colocou, né, os médiuns são poucos, mas tem compromisso com o trabalho. Né? Se alguém precisar na madrugada, nós reunimos no centro e ajudamos. Né? São as responsabilidades, né? São as tarefas que têm que ser feitas. Dudu colocou da mesma forma, é pedido àqueles que não querem receber passe, que comunique ao médium, né? A mesma coisa também. Bom dia, embaixador. Bom dia, Osmar. A Marião colocou, né, é assim mesmo, já tem gente que vem ao centro esperando que os médiuns ou os espíritos
resolvam tudo, sem a participação dele mesmo. E aquela ideia, né, Marion, que geralmente nós temos, que basta você fazer uma prece, você rezar, que as coisas acontecem. Então esse é um grande diferencial que a doutrina espírita tem, porque as pessoas acreditam, né, que basta você frequentar aquele culto religioso, você decorar algumas passagens, ou mesmo o livro todo, que as coisas acontecem. A doutrina espírita, então, ela traz para nós uma reflexão muito diferente, porque ela atribui a cada um a própria responsabilidade pela felicidade. E não aquela coisa assim, nossa, eu tenho que ir ao culto, eu tenho que ir à missa, ou mesmo, né, para muitos que vão às palestras espíritas, eu tenho que ir ao centro porque eu preciso ficar melhor. Então a pessoa vai até o local imaginando que o local vai transformá-la. E não ela própria vai fazer isso. Então a doutrina começa a trazer esse esclarecimento para nós, mostrando que cada um é que constrói a própria tranquilidade, a própria harmonia, a própria felicidade. E vai além, porque começa a mostrar para nós causas que vão além da existência atual e mostrando também efeitos que vão além da situação atual que ela está vivendo. Então nós falamos do nosso passado reencarnatório, falamos do futuro reencarnatório, falamos do presente, não é simplesmente uma situação pontual, uma situação imediata. Então esse conhecimento que nós adquirimos com a doutrina amplia a nossa visão assim, tirando essa ideia muitas vezes ingênua, e eu diria até mesmo às vezes muito infantil, de imaginar que as coisas acontecem por um toque de mágica. Imaginando ali que, usando duas comparações, né, um anjo da guarda tem uma varinha de condão, que acaba não virando anjo, acaba virando fado, né? O fado ou a fada que vai fazer as coisas acontecerem. Mas na verdade somos nós que criamos, né? A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. O Tic-Tac colocou, né, eu aprendi que a luta ocorre em qualquer lugar e temos que estar preparados para isso, né? E ainda falta um tanto ainda para que nós estejamos devidamente preparados, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações e ao mesmo tempo em que nós vivemos as consequências do passado, nós ainda criamos situações problemáticas para o futuro. Então o dia que nós pararmos de criar confusões e só vivermos em função das resoluções do passado, aí o nosso caminho está aberto para a gente poder alçar voo do modo como nós realmente gostaríamos. Mas a gente olhando para o nosso mundo hoje vê ainda que tem muita coisa para ser feita. A humanidade ainda é muito problemática nesse sentido, né? Então, exatamente esse preparo, né, é um preparo geral, em qualquer situação. E eu sempre falo para vocês, a gente não pode viver personalidades múltiplas. Né? O que seriam essas personalidades múltiplas? É aquela personalidade que você tem em casa, a outra personalidade no trabalho, a outra personalidade no lugar religioso que você frequenta. Então, em cada lugar você se comporta de um jeito diferente. Você vai ali para o centro espírita, você se senta ali no auditório para ouvir a palestra, aquela coisa tranquila. Aí você tem ali você busca aquela harmonia com o plano espiritual. Quando você põe o pé para fora, você se transforma. Então, com o tempo, a tendência é nós fazermos com que essas personalidades se fundam numa só. E aí, então, nós teremos uma conduta, a mesma conduta onde quer que nós estejamos. Há aqueles em que essas personalidades estão mais próximas. Então, falta muito pouco para a gente juntar tudo numa coisa só e viver de um modo equilibrado. Mas, de um modo geral, as nossas personalidades são completamente conflitantes. Você quer ser uma pessoa boa, você quer ser um espírito feliz, mas a sua vida é completamente desorganizada pelas escolhas que você faz. Então, com o tempo, a gente vai unificando essas nossas personalidades, né? Vai dar certo. Para uns vai ser mais rápido, para outros ainda vai demorar um pouco. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se, talvez para refletir sobre ela em silêncio. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço de ação. Seria interessante para nós a auscultação de alguns dos casos em foco. Para isso, aproximou-se de idosa matrona, que acabava de entrar, à cata de auxílio, e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. Aqui vai ser uma parte interessante agora, porque vai começar situações reais que eles viveram naquele atendimento, para entender a causa
do sofrimento daquelas pessoas e a forma como o tratamento vai ser aplicado. Vamos lá então. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente em pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Observem o fígado. Utilizamo-nos dos recursos ao nosso alcance e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de influência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingia os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. Então aqui ele fez aquele diagnóstico, né? Os olhos dela, a conjuntiva aqui mostrava aquele amarelado característico da bile no sangue. O colédoco, né, que é aquele canal que liga a bile até o nosso intestino, ele estava ali interrompido, estava interditado, estava entupido. Então ela via assim que ela começava a ter aquela aparência meio amarelada, né? Eu me recordo que quando eu trabalhava no hospital, tínhamos uma senhora que ela era cega, né? Uma senhora muito, muito doce, né? Então ela cativava a equipe de enfermagem assim com muita facilidade, né? Então ela tinha assim uma aparência amarelada, quase colocando assim, quase que uma gema de ovo. Os olhos dela bastante amarelados por causa desse problema que ela tinha no fígado, né? Então a bile dela acabava entrando no sangue, ia para a pele, né? As crianças com icterícia, quando nascem, né, tem tem esse sintoma de ficar meio amarelado, aí tem que tomar sol, aquela coisa que os médicos sempre indicam, né? Então aqui nesse caso uma senhora que trazia um problema grave relacionado com vesícula, fígado, envolvendo também ali a bile, né, que se espalhava pelo sangue. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Então olha que interessante aqui, né? É muito comum as pessoas dizerem, né, que o fígado é o principal afetado nos desequilíbrios que nós temos emocionais, relacionados com a raiva, relacionado com esse sentimento de explosão, né, de cólera, né? Então, como ela mostrou para nós aqui, pelo fato dela viver isso durante muito tempo, naquele reduto doméstico, né? Então nós falamos de uma reencarnação, onde espíritos que foram inimigos do passado se juntam no presente, mas nesse caso, né, não conseguem administrar as emoções e não conseguem administrar o relacionamento. E aí então inevitavelmente acabam sofrendo, acabam transmitindo para o corpo físico essas emoções desequilibradas, né? Então essa somatização, a mente desequilibrada passa para o perispírito que afeta o corpo físico. Então alguns desenvolvem outros tipos de doença e nesse caso dela aqui atingiu diretamente o fígado. E como ela será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa, que descendo em fios tenuíssimos alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente, que nos acompanhava solícito, e indagou: nossa irmã estará curada? Isso é impossível, acentuou Aulus Paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. E em que base se articula semelhante processo de cura?
ou de curar. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se nas linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem, no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. E pode acaso ser dispensado à distância? Então, antes da gente continuar, porque agora fala do passe à distância, né? Então, primeiro vamos tratar aqui dessa transfusão de energias que nós temos desse processo, né? Então, essa transfusão tende sempre a modificar as energias naquele momento. Mas a gente lembra que esse é um processo contínuo, né? É como se fosse ali alguém que é medicado no momento em que tem necessidade, você está com aquela dor de cabeça, o medicamento vem. Então é um tratamento que precisa acontecer fisicamente, mas há a necessidade também de transformar a causa do problema. Porque mesmo que ela receba esses passes, ela volte ali para o ambiente doméstico e ela continue tendo essas dificuldades, o passe não vai ter efeito a longo prazo. Porque você tenta arrumar de um jeito e do outro jeito acaba se complicando. Mas aí a pergunta fica, né? Como resolver isso agora? Aí é questão de experiência de cada um. Porque certamente o que os espíritos vão dizer é, né, paciência, tolerância e amor, compreensão, aquela coisa toda, né? E como é que a gente vai lidar com tudo isso num ambiente tumultuado em que nós vivemos? Já que nós somos ainda tão limitados, né, e tão frágeis nessas questões da emoção. Eu posso até fazer minhas preces, eu posso até ali tentar a modificação do meu pensamento, mas eu tenho que ter ali uma força moral muito grande para poder resistir a essas dificuldades. Porque todos nós aqui vivendo, né, as nossas experiências terrenas, todos nós aqui vemos as situações complicadas que acontecem no nosso ambiente íntimo, no nosso ambiente pessoal, numa relação social qualquer que seja. Nós temos pessoas, por exemplo, né, que... Desculpem. Nós temos pessoas, por exemplo, que têm um ambiente doméstico tranquilo, mas quando vão para o trabalho acabam adoecendo, porque é aquele ambiente estressante, é aquele ambiente tumultuado. Então tem pessoas que ficam doentes, recebem licença, né? A gente vê muito isso na televisão, em estatísticas, mas só quem vive isso pessoalmente sabe como é. Quantas pessoas são afastadas, né, com síndrome do pânico, com depressão, com transtornos diversos, né, com problemas gástricos, problemas neurológicos, por causa de estresse no trabalho, por causa da situação que vive. Então são preocupações diversas. E no nosso caso, muitas vezes, isso acaba sendo consequência. É um processo que não pode ser revertido com muita facilidade, já que nós criamos isso no passado, mas então os espíritos orientam, né, que nós temos que viver tão bem quanto possível. Porque tendo essa necessidade de vivenciar essas expiações e essas provas, o espírito vai conviver com isso até o final da sua trajetória terrena. E se não souber viver com isso de um modo equilibrado, vai continuar vivendo isso no plano espiritual e vai estender essa experiência para o futuro. Então é assim, a nossa experiência é dessa forma, a gente tem que trabalhar da melhor forma possível, né? Então a doutrina que vem com esse aspecto de esclarecimento, de consolação, de trazer para nós um entendimento sobre as questões da vida, isso faz com que isso minimize o impacto dessas experiências sobre nós. Mas o que nós vemos, né, infelizmente, no mundo hoje são as pessoas se suportando, as pessoas se tolerando, cada uma vivendo do seu jeito e sem muita solução. E não adianta depois procurar uma solução que seja miraculosa, né, num ambiente religioso, se toda a causa está nas escolhas que a pessoa faz. Porque não dá simplesmente para dizer, né, olha, eu estou fazendo uma prece nesse caso, né? Pede para que o mundo espiritual modifique a sua realidade. Mas a sua realidade ela foi escolhida por você mesmo.
Então, na verdade, nós temos que pedir aqui forças, né, para lidarmos com isso da melhor forma possível, porque aquela pessoa com quem nós convivemos, ou muitas vezes, né, até mesmo nos tornamos assim, né, aquela intransigência, aquela dificuldade toda, isso não acontece miraculosamente. Então, na verdade, são situações que devem ser administradas e não simplesmente transformadas. A Didima colocou, né, tem que haver forças que sustentem a perseverança e o otimismo e a esperança. Né? Às vezes a cura só vem em longo prazo, não milagres ou em instantaneidade. Né? A transformação é lenta. Né? Pois é, às vezes a própria dor é a cura. Né? É aquele caso de você fazer uma cirurgia a longo prazo, uma cirurgia que traz ali um efeito a longo prazo, né? Então de um lado você resolveu um problema, mas você vai ter que lidar com as consequências dela. Né? Então a aceitação dessa dificuldade e lidar com ela da melhor forma possível, com todas as ajudas disponíveis, é a solução que nós temos para aquele momento. Já que nós criamos os vínculos com o passado, temos que viver agora no presente. E aí, então cada um administra do modo como pode. Mas saindo então aqui agora, e no caso, e pode acaso ser dispensado à distância? Então nós vimos aqui agora um pequeno trecho, né, decepcionantemente, um pequeno trecho só tratando desse caso. Né? Então ele diz assim, sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então aqui, só nesse parágrafo, dá para a gente então desenvolver aqui algum raciocínio em torno disso. Né? Então nós temos algumas instituições que fazem esse trabalho de vibração à distância. Então nós temos, né, inclusive no próprio Espiritismo.net, nós temos a equipe de vibração, que é a equipe de preces online, em que nós temos as pessoas que chegam, preenchem um formulário, pedindo ali preces por mais variados motivos. E aí então elas colocam, é muito interessante que elas preenchem um formulário dizendo assim, seria mais ou menos com essa ideia, olha, façam uma prece por mim. Muito bem, a equipe então pega todos esses nomes, organiza o trabalho de vibração direitinho e procura fazer naqueles dias, naqueles horários específicos. Mas no site também tem uma observação que é muito importante, falando para a pessoa que é importante que ela busque essa sintonia. Porque é mais ou menos o que acontece. Você vai no Centro Espírita, coloca o nome naquele livro de preces, ou então numa caixinha de preces, volta para casa, como se você não tivesse nenhuma responsabilidade em torno do trabalho. Nos casos mais ainda específicos, que são os casos de cirurgias espirituais, nós temos algumas instituições que prestam esse serviço e que divulgam na internet. Aí você vai, preenche um formulário contando ali a experiência, a situação, e a orientação vem, tal dia, tal hora, faça dessa forma. Aí você então se recolha, você então entra em um estado de prece, você coloca ali água ao lado para receber essas vibrações, porque o trabalho vai ser realizado pela equipe à distância. Mas aí então a pessoa sai de casa, eu mandei lá, vou fazer uma cirurgia, só que nessa hora estou indo para o shopping. E aí então você não entra em sintonia com esse trabalho. Então o trabalho à distância sim existe. Tanto assim que nós já vimos, né, já estudamos sobre isso na parte, né, de sintonia que nós entramos uns com os outros, né, algumas vezes até provocando aqueles fenômenos psíquicos que são bastante interessantes, de você perceber o que o outro sente, de você saber se o outro está chegando, se alguma tragédia aconteceu. Se nós vemos isso com o pensamento, né, com a força do pensamento e com a sintonia que nós entramos com essas correntes mentais que circulam pelo nosso mundo, imaginemos quando isso é feito de um modo proveitoso, direcionado e orientado. Se acidentalmente tudo isso já acontece, então o trabalho à distância também acontece. Flávio colocou, né, mas nesse horário, né, eles que passam mais tarde, né, não vou perder o capítulo da novela O Jogo de Futebol, porque é necessário. Eu me lembro, né, que eu fiz uma cirurgia à distância também, e aí então, quando dava naquele horário, acho que era das 8 às 9, que eu tinha que ficar ali concentrado, fechava a porta do quarto, colocava aquela música harmoniosa e eu ficava ali, né. Claro que eu me distraía, me dispersava, né, que eu sou fácil para isso, né? Então você começa a ouvir aquela música, aí você dá aquela cochilada, aí você acorda, fica pensando, o que será que eles estão fazendo?
Em vez de eu prestar atenção, né, me concentrar, eu ficava tentando imaginar o que eles estariam fazendo nessa hora. Então você acaba ficando naquela concentração, aí o pensamento divaga, você começa a pensar em outras coisas, pensando no que vai ter que fazer amanhã, etc. e tal, né? Então é um trabalho muito difícil. Por isso que presencial, isso força uma concentração maior. Agora, para quem tem essa dificuldade de concentração, ficar sintonizado naquele momento é muito difícil. Mas o trabalho, por exemplo, do Espiritismo.net, da orientação que nós transmitimos, é exatamente para que a pessoa não tenha um horário específico para isso, mas para que ela entre num estado de prece no seu dia a dia, para que ela possa ser ajudada, para que ela possa ser beneficiada. Então o trabalho à distância é um trabalho viável? Sim, é um trabalho viável e nós vemos toda a lógica na sua realização. Mas há ali uma necessidade muito grande de mostrar para as pessoas como esse trabalho funciona para que elas possam também colaborar. Até porque a gente lembra, né, que o pensamento ele não tem distância. O pensamento ele alcança onde nós focarmos. E os fluidos são mobilizados a partir dessa concentração. Agora, cabe àqueles que querem se beneficiar também participarem desse processo. Porque é muito comum, nós recebemos muitos pedidos de preces. As pessoas descrevem ali as suas dificuldades e tudo mais, e aí então, olha, façam prece por fulano. Tá. Tá, a gente fez a prece, mas qual foi exatamente a receptividade que ele teve desse processo? Né? Deixa eu ver aqui, o Osmar colocou, nem cirurgia à distância recomendam até a dieta e repouso. Sim, Osmar. Então, assim, são várias as orientações que são passadas. Primeiro, a preparação prévia, ali então a alimentação, hábitos que as pessoas têm, a preparação no momento da cirurgia e depois uma continuidade pós-cirúrgica. E se nós tivermos essa convicção, né, da presença dos espíritos, daquele passe à distância, já que quando nós preenchemos esses formulários são colocados ali nome, endereço, qual é a situação que está sendo vivida, as orientações são detalhadas. E isso deve ser levado muito a sério, porque as pessoas olham e falam assim, mas cirurgia à distância, então eu não preciso me preocupar com nada. E, na verdade, o esforço maior é exatamente por parte do paciente, porque é ele que tem que buscar essa sintonia. Porque o grupo já disse, nós vamos fazer. Agora cabe ao paciente ele buscar a sintonia com o trabalho. A Angelina colocou, né, fazemos com pessoas que estão em hospitais e que iniciam o tratamento e viajam, mas são orientados que devem ficar em vibração. Né? Então esse trabalho acaba sendo muito mais... precisa ser muito mais específico, né, Angelina, para chamar realmente a atenção das pessoas. Não é simplesmente dizer assim, olha, fique em oração e coisa e tal. Não, tem que chegar, pegar a pessoa, chacoalhar e falar assim, olha, presta atenção no que eu vou te falar. E aí então explicar como o processo todo acontece para que ela realmente se conscientize. Porque às vezes fica exatamente isso, né? Você tem ali um papelzinho, um panfletinho, ou o site dizendo o que você tem que fazer, e tudo bem. Mas não, tem que chamar a atenção mesmo. André colocou, pelo menos ficar sentado e tentando sintonizar já é alguma coisa, né? O que não pode é ir aos shoppings, né? Pois é. Então tem que cada um ali fazer o seu trabalho. Mas para fazer esse trabalho, né, André, a gente tem que lembrar que depende muito da orientação que a pessoa recebe. Se ela não sabe como fazer, como é que você vai cobrar uma determinada conduta? Então é importante que a gente tenha essa orientação. O Flávio lembrou aqui, né? Lembro de uma cirurgia que a minha filha, criança, fez. Aqui a cirurgia estava marcada para as 22 horas. 21h50 a menina estava ligadona, né? 21h55 ela bocejou e apagou, né? Nós ficamos em prece, em apoio, né? 22h15 ela deu um suspiro e entendemos que o processo tinha acabado, né? Muito legal. Então, até mesmo nisso, né? A família também tem que entrar, fazer parte desse trabalho também. O Tico até colocou, quando a escolha é nossa, não podemos reclamar de nada depois, né? Mas o detalhe é que a gente tem que receber essa orientação para ter essa consciência. Né? Infelizmente as coisas não são assim. Nós temos aquela ideia sempre de que o plano espiritual resolve tudo. Basta você acreditar que alguém... Porque o detalhe é assim, né? Se você acha que acreditar que aquilo vai acontecer, é muito diferente de você participar desse processo. Então nós temos que confiar e fazer por merecer também.
O Flávio lembrou aqui também, né, ela tinha infecções recorrentes da garganta, né? De 15 em 15 dias ela vinha infecção e haja antibióticos, né? Depois do tratamento não teve mais essa recorrência, né? Muito legal, fez o efeito esperado. A Angelina lembrou aqui que tem uma preparação antes, naquele processo lá em cima, né, das pessoas lá nos hospitais. Né, se não queremos socorro é porque não precisamos, né? É essa imaturidade que nós temos ainda. Osmar colocou, e os espíritos alertam que o resultado é de acordo com o merecimento, né? Isso precisa ficar muito bem reforçado. Isso, na verdade, faz parte da educação espiritual, né? A educação doutrinária que todos nós temos, de você entender o que é a prece, o que é o pensamento, de que forma que ele atua à distância. Então nós vemos que é possível. Agora a instituição tem que estar muito bem preparada, os trabalhadores têm que estar muito bem preparados, porque muitas vezes os trabalhadores fazem também isso de um modo automático. Então os espíritos têm que fazer trabalho dobrado também ali, né? Ele pega aquele nome, aquele endereço, e ele age como se aquilo fosse um papel qualquer, sem que ele também, o próprio trabalhador, se responsabilize por esse trabalho, né? Então, para finalizarmos aqui esse capítulo, ele encerra assim, então: o serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado, e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter, e à vista disso, despedimo-nos do supervisor buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições, né? Olha que bacana, né? Primeiro eles entraram para a reunião mediúnica, conheceram Dona Ambrosina, depois eles foram para o trabalho de passe, agora vem para o salão central. Agora a gente vai ver aqui a hora da festa. Então, na quarta-feira, quando a gente fizer esse capítulo, nós vamos entender então o que acontece naquela grande agitação, naquela movimentação da casa espírita. Vai ser exatamente o capítulo 18, né? Apontamentos à margem. Lembrando que Dona Ambrosina fazia aquele trabalho de psicografia, né? Que as pessoas pediam orientação, essa orientação ia para o grupo mediúnico, os espíritos então, tendo o acesso, né, a todas as informações das pessoas que estavam ali sendo indicadas para aquele auxílio, e aí depois psicografava através dela. Então, enquanto isso acontecia lá, naquela parte da mediúnica, isso também agora acontecia o trabalho de passe, nesse trabalho paralelo, né? Então é isso aí, pessoal. Fechando aqui então o nosso estudo de hoje. Mais uma vez nós encerramos o capítulo número 17. Vamos aqui agora para o número 18. Então essas foram as orientações a respeito do serviço de passe, né? Eu espero que essas ilustrações, esses comentários tenham facilitado, né, ou pelo menos viabilizado um pouco mais, né, o nosso entendimento para esse trabalho, do quão sensível ele é. Né, como eu tinha colocado para vocês, são dois tipos de trabalhos que são muito pouco valorizados nas casas espíritas: o médium de sustentação e o médium passista. Ninguém dá valor, porque o grande espetáculo da casa espírita é aquilo que nós chamamos de mediunidade ostensiva, de comunicação com o mundo espiritual. Então você é o médium de psicofonia, você é o médium de psicofonia, você é o médium de psicografia. Então a estrela da casa é essa. Então seria assim, numa empresa de aviação, as grandes estrelas são os pilotos. Então a princípio você fala assim, tem lógica, mas tira o resto da equipe para ver se aquilo funciona. Né? Então o piloto ele pilota, mas quem prepara todo o avião, quem deixa tudo em ordem, quem administra ali todas as passagens, o acesso dos passageiros e tudo mais, é uma grande equipe. Então todos têm ali a sua importância nesse papel. E alguns papéis são bastante desprezados, desvalorizados pelas instituições, inclusive pelos próprios trabalhadores. Porque aí vai colocar assim que alguns papéis que eles fazem é aquele papel frustrado, né? Eu queria fazer uma coisa mais importante, mas já que eu não consigo, eu faço esse então. Aí quando ele começa então a se olhar e ver a importância do trabalho, aí então ele vai ter orgulho de dizer assim, eu sou um médium passista. E eu tenho consciência da extensão do meu trabalho. Ou então eu sou um médium de sustentação e eu sei que se eu não estivesse aqui colaborando, o trabalho seria prejudicado.
Então, valorizar realmente todo o trabalho que é feito em comunhão com o plano espiritual é um trabalho valioso. Os comunicadores, né, que são os médiuns de psicografia e psicofonia, têm um papel importante na comunicação. Mas não é só eles que trabalham sozinhos. Não são só eles que trabalham sozinhos. O Flávio colocou, né, hoje ele controla, né, quem pilota é o computador. Né, hoje ele acaba sendo só apenas um supervisor das funções eletrônicas. Né. André colocou, né, foram muito bons porque sempre ajuda a relembrar sobre a nossa postura, né, seja lá em que situação estejamos, né, dando ou recebendo passe, né, importantíssima também. Uma coisa, tem que botar todo mundo para cima de novo, tic-tac. Está embaixo, mas tem que chegar a dizer, ó, você tem responsabilidade, não esquece disso. O detalhe é que a gente vai ver, depois que a gente terminar o nosso o livro dos Espíritos, né, como eu falei para vocês, nós vamos estudar algumas obras do Chico, que eu vou depois selecionar algumas que trazem para nós, né, um acréscimo especial em algumas áreas de conhecimento que é importante para nós, que são importantes para nós. Mas nós temos uma ali que fala de um médium, de um dirigente de um trabalho mediúnico, que ele desencarnou e depois ele foi designado para trabalhar na mesma equipe que ele dirigia quando encarnado, só que agora ele vai trabalhar como desencarnado. E ele começa a relatar as tantas dificuldades que ele encontra para poder trabalhar com os médiuns. E ele falava, né, eu não imaginava como era difícil trabalhar do lado de cá com a equipe